E aí, dando sequência, a próxima carta é a da casa, a carta número 4. E a carta da casa, ela fala muito sobre conforto, sobre segurança, sobre proteção, tá? No sentido do núcleo mesmo, familiar, um ambiente que é agradável, que é confortável para você, que te provê essa sensação de segurança, enfim, né? Ela também fala sobre, na parte negativa, ela é basicamente o oposto disso, seria a insegurança, a instabilidade e problemas de falta de estrutura. Mas enfim, o conceito da casa é essa questão. E aí, eu nunca curti muito as ilustrações das cartas da casa, dos baralhos que eu vejo por aí, ciganos, e eu não curto muito a minha, inclusive, do baralho que eu tenho. Isso porque essa carta sempre me passou uma certa impessoalidade, é uma mansão toda grande, toda reta, assim, com um jardinzão super vasto, mas sem muitas árvores no jardim, as árvores estão lá atrás, tá? Então, primeiro, a casa está sendo vista de fora, o que é muito comum, na maioria, acho que todas as cartas de casa que eu vi são o desenho da casa visto de fora, e essa aqui, especialmente, me passa uma vibe muito impessoal, muito fria, então vai muito contra esse sentimento de conforto e estabilidade para mim. Então, essa ilustração aqui é algo que eu queria mudar bastante. E aí me veio a ideia de fazer a casa de dentro, porque eu comecei a pensar no que é a casa pra mim, o que significa a carta da casa pra mim. E aí eu olhei em volta, sabe, o ambiente em que eu moro e que a gente construiu, né, principalmente com decoração, com as, sei lá, dezenas de plantas que a gente tem aqui, que traz uma vibe muito bacana, muito gostosa, isso pra mim é o significado da carta da casa de verdade. E aí eu pensei em fazer uma parte interna de uma sala com janelões, que entra muita luz, que é muito bonito, numa vibe até um pouco mais clássica e cheio de plantas. Então, o fato de ter plantas dentro, pra mim, traz uma ideia de um ambiente familiar, de um ambiente confortável, de um ambiente energeticamente positivo. E aí foi um novo desafio, porque trabalhar com arquitetura, né? Enfim, uma parte interna de uma casa, tanto externa quanto interna, mas assim, a arquitetura é trabalhar com perspectiva, que é uma coisa que, apesar de eu já ter estudado, eu usei muito pouco, e eu confesso que eu tenho certa dificuldade e eu acho até um pouco chato. Mas felizmente o Sketchbook Pro, ele tem uma ferramenta que te auxilia com isso, que é uns gridzinhos de perspectiva que permitem, né, você criar 1, 2, 3 pontos de fuga e seguir eles para fazer a estrutura do seu desenho. E eu usei essa ferramenta para me auxiliar, foi muito mais fácil dessa forma do que, né, na época que eu estudei quando eu era adolescente, curso de desenho que a gente fazia na mão e na régua. E aí eu fui buscar uma paleta de cores, né, que fizesse sentido. Queria trazer uma textura de madeira, um chão de madeira, uma parede que tivesse uma cor próxima também, meio que pintada de marrom, ali de bege, uma coisa mais rebaixada. E uma luz, de repente, amarelinha, dourada, entrando pela janela, iluminando essa parte interior, inclusive fazendo aquele reflexo que faz nas fibras da folha, quando ela está contra a luz, contra o sol, que ela fica bem acesa, bem iluminada em algumas partes onde está batendo o sol. Então a minha ideia foi explorar isso de novo, né? Com texturas mais grosseiras, passando a impressão, né? Ou seja, numa leitura impressionista, talvez, da coisa, que é passar a ideia da luz, passar a ideia da ambiência, sem necessariamente fazer, né, realista e tudo mais, até porque é um estudo para eu fazer depois a pintura. E aí, nesse momento, eu comecei a sentir uma necessidade de regular algumas cores, né, de mexer e tal, e trocando ideia, inclusive, com a Luma. E, de novo, por isso que é bacana poder estar sempre criando junto com outra pessoa que tem conhecimento, né, de arte, de desenho e tudo mais. Ela sempre faz opiniões muito pontuais que acabam fazendo uma diferença enorme aqui. Então, ela me deu algumas sugestões de trabalhar algumas cores, de puxar um pouco mais, né, algumas cores, principalmente nos roxinhos, né? A gente sentiu que faltava um pouco de contaminação de roxo em algumas áreas específicas aqui, de algumas cartas, não só dessa. E aí eu fui fazendo, o bacana de eu ter decidido fazer o estudo de todas primeiro, era justamente eu trabalhar no conjunto, ou seja, todas têm que estar conversando em termos de paleta de cor, em termos de estética e tudo mais. Se eu fosse fazer que nem os prints, que eu finalizo uma e depois passo para outra, por serem muitas, eu não ia conseguir manter uma unidade. A primeira e a última podiam ser completamente diferentes, porque ao fazer eu ia amadurecer e ia ter outras ideias e outras visões. Então, enquanto eu estou trabalhando na carta número 4, por exemplo, eu vejo que eu preciso mudar um pouco a paleta de cor, eu volto nas outras e dou uma certa acentuada em uma outra onde eu acho que preciso, para puxar o conjunto todo
para uma mesma direção. E aí a próxima carta é a carta da árvore. E a carta da árvore ela é muito bacana, ela fala muito sobre crescimento, ela fala sobre criar raízes, né, no sentido de ter resiliência, de ser resistente. Ela fala também de fertilidade, de algo frutífero, de algo que transforma, enfim, ela tem um caráter muito bacana que é completamente ligado ao conceito da natureza em si. Então todas as cartas da árvore, de modo geral, são só uma grande árvore desenhada de uma forma muito interessante, tá? E aí eu comecei a pensar como que eu posso fazer uma árvore bem bacana, bem diferente das outras e que eu pudesse explorar as coisas que eu gosto de explorar. O que eu tinha muito em mente é que eu queria uma árvore que fosse muito gigante, muito colossal, tá? E ao ponto de que tivesse um arco de nuvens em volta dela, igual tem às vezes em volta da montanha. Eu queria que ela fosse como se fosse uma grande montanha, só que uma árvore. E aí eu comecei a desenhar essa árvore, na verdade eu cheguei até a finalizar ela, e eu curti bastante o resultado, deu bem a ideia que eu queria, eu gostei inclusive da estética do cenário, com umas montanhas ao fundo, meio que apagadas pela atmosfera. Joguei um laranjinha muito de leve ali, para dar uma ideia de que tem um solzinho nascendo no horizonte, que conversa com o laranja da carta do cavaleiro que está em cima, que conversa com o raio de sol que está entrando na carta do trevo, e também conversa com os raizinhos de sol que entram pela janela na carta da casa. Então a ideia, como eu falei, dessa unidade tá aí presente. Só que aí alguma coisa ainda não estava me agradando, eu não estava muito satisfeito com o resultado dessa carta em específica. Tinha alguma coisa que eu não estava gostando, e aí eu entendi que eu ainda estava achando o enquadramento, né, a composição dela um pouco óbvia, ela vista de lado, né, de frente, mostrando ela inteira ali, que é muito parecido com a abordagem das outras cartas. E aí eu comecei a pensar, porra, eu preciso fazer uma outra versão ainda mais ousada em termos de câmera, né, de ângulo e tudo mais, que era seguindo até o princípio do próprio cavaleiro, que eu botei a câmera mais de baixo pra mostrar o céu e tal. E aí, cara, eu peguei umas referências e eu comecei a pirar na ideia de você estar perto do tronco da árvore, numa floresta, olhando pra cima e vendo a copa em cima de você, com o céu lá atrás e um arco que antes, na primeira versão da carta da árvore, seria aquele arco de nuvens. Aqui seria um arco de copas de árvore ao redor. Então, como se fosse uma clareira com essa árvore como central ali, tá? E as outras copas das árvores tangenciando ela. E aí eu comecei a esboçar nessa pegada, nessa vibe, e eu curti muito, porque eu pude trabalhar de novo aquela questão da perspectiva exagerada, né, da distorção do ângulo e tal, e eu usei a mesma paleta que a primeira versão da carta, com as mesmas cores, com as mesmas texturas, e eu achei que o resultado ficou muito mais interessante. Só que como eu tinha curtido também a outra versão, no final das contas eu não preciso descartar ela, porque o meu baralho ele pode vir, esse provavelmente não vai ser o único caso, é provável que isso aconteça mais pra frente, ter duas ou mais versões da mesma carta, e de forma que a pessoa, na hora que vai, né, montar, jogar ali, escolhe a versão que mais agrada, que tem mais a ver com ela, que ela curte mais. Então vira uma espécie de bônus você ter variantes, né? Já que eu já tive todo um trabalho de fazer e ficou maneiro, eu curti, então vai ficar guardado aí as duas versões dessa carta da árvore, mas a minha principal, a oficial, seria essa segunda versão que eu fiz aí. E a próxima carta, a carta número 6, é a carta das nuvens. Eu tava super ansioso pra fazer essa carta, porque ela é uma super paisagem, né? Ela normalmente é representada por um cenário que dá muito destaque pro céu, cheio de nuvens. A carta das nuvens, ela fala muito sobre questões passageiras, tanto numa questão positiva, né, de calmaria, de inspiração, de coisas que tem a ver com um campo mais etéreo da mente, de modo geral, quanto, né, de confusão, de uma certa falta de clareza quando são muitas nuvens, né, aquela nuvem carregada no céu fechado. Então o céu aberto, bonito, com nuvens brancas e enfim, ele traz essa paz, essa calmaria, e o céu fechado ela traz essa certa confusão mental aí. A minha carta das nuvens, ela ainda tem aqui, ó, esse mar com um barquinho. Eu não gosto tanto desse barquinho aqui, porque eu acho que ele tem um certo protagonismo exagerado, que se a pessoa tá desavisada, pode parecer que é a carta do navio, ainda que aqui, né, esse barco seja maior e tal. Sei lá, se você parar pra ver, pode confundir. Mas eu gosto dessa ideia de ter um mar bem verde e tal. Ao mesmo tempo, eu achava que essas nuvens aqui, ela tava com pouco
protagonismo, né? Se você vê que a linha do horizonte está quase na metade da altura da carta, então o espaço que sobra para as nuvens realmente na ilustração é relativamente pequeno. E aí eu queria, nessa carta, já estava com ela pronta na minha cabeça há um tempão, eu queria fazer um puta estudo de céu com nuvens e tal, mas eu queria manter algum nível de linha do horizonte. E seguindo essa premissa da minha carta ali, da minha referência do baralho, que tem um marzinho, eu pensei em fazer uma beira da praia com um mar bem verde, bem paradisíaco, mas inclusive exagerar de novo naquela questão da distorção ótica, né, da lente grande angular e tal, e gerar aquela distorção circular ainda mais dramática do que na própria carta do cavaleiro. Então pegando ainda mais parte do céu e vendo um grande arco de nuvens, inclusive distorcendo a própria linha do horizonte, e foi aí que eu comecei a esboçar. Então eu queria fazer um céu carregadão de nuvens, mas de repente num amanhecer, né, aquela coisa do dourado que eu já comecei a explorar na carta do cavaleiro e que aqui eu ia extrapolar muito mais, ia poder colocar para fora. Então eu comecei a rabiscar primeiro esse formato das nuvens no céu em arco, para depois vir estudando ali a sobreposição de camadas, de tons ali, para fazer esse efeito da luz do sol nascente com um céu super azul. Então a ideia aqui é vir desde lá de cima com praticamente o céu estrelado noturno, quase como se estivesse através da atmosfera, mostrando lá em cima, e vir descendo à medida que vai chegando ao horizonte até o sol nascente, passando por várias nuances de azul e de dourados, alaranjados e tudo mais. E aí, terminando essa, que eu tive certeza que o caminho que eu estava seguindo era justamente de pensar que cada uma dessas cartas, elas são ambientes, lugares e ações que estão acontecendo debaixo do mesmo céu, como se fosse tudo parte do mesmo mundo, da mesma realidade. Então, esse céu que está amanhecendo aqui cheio de nuvens, do outro lado desse cenário, você pode estar debaixo da árvore vendo o mesmo céu já que já clareou. Ou então, quando termina de entardecer, numa outra parte desse cenário, o cavaleiro está ali andando e está vendo o céu entardecendo. Então é como se todos esses ambientes fossem parte do mesmo universo. E você vê que às vezes uma luz que começa numa carta termina na outra, sabe? Eu fiquei pirando nisso, como na primeira versão da carta da árvore tem um amanhecer lá no horizonte, um leve amarelado, e aí que se você atravessar as montanhas pode ter um mar, e aí você pode estar vendo no horizonte desse mar a carta das nuvens com o amanhecer. Eu fiquei viajando nessas ideias. E aí a gente chega na próxima carta, e a última que eu estudei durante a semana passada, que foi a carta da cobra. E aí a carta da cobra, assim como paus e pedras, ela tem um outro nome. Enquanto paus e pedras também é chamado de trevo, a carta da cobra ela também é conhecida como a carta do arco-íris. E essa é uma carta muito bacana, porque ao mesmo tempo que ela fala sobre sabedoria, sobre usar bem as palavras, né, uma certa inteligência na maneira de você fazer as suas escolhas, ela também fala de uma questão mais de cura, de uma questão mais medicinal, de uma certa forma, de saúde, tá? E também é muito ligada com a sexualidade, inclusive associada também a questões LGBT, dependendo da leitura, se você faz uma leitura mais contemporânea aí. O que eu queria nessa carta era, assim como na carta do trevo, representar os dois nomes, os dois conceitos, tanto a cobra quanto o arco-íris. Eu queria que esses dois estivessem presentes na mesma paisagem ali, e aí eu não queria também fazer aquela cobra vista de frente, né, vista de uma forma muito óbvia. Então a minha carta da cobra, ela é essa aqui, ó. Ela tá num ambiente aqui que parece ser uma terra e tal, não fica muito bem claro, e ela tá armada ali numa posição agressiva de ataque e tudo mais. Tem umas cores mais quentes, mas eu não queria fazer a cobra tão agressiva, eu não queria fazer ela dando bote, porque eu acho que fica muito negativo. Eu queria deixar ela mais neutra, eu queria deixar ela talvez em alerta, prestando atenção. E eu também comecei a não querer botar ela no chão. E aí eu comecei a ver referências de cobras trepadas em árvores, enroscada nos galhos, porque é um ambiente mais natural, que ela tá ali de boas, né, curtindo, né, o cantinho dela, e talvez até tendo uma visão de tudo que está em volta, beleza? Então acho que essa questão dela estar observando do alto traz um pouco a questão da sabedoria e tudo mais, beleza? E aí o fato dela estar pendurada, eu pensei em fazer a parte final da cabeça dela dando uma certa levantada, que propositalmente eu queria que tivesse uma pegada meio fálica ali,
para remeter à ideia da sexualidade, né? Então eu deixei isso implícito ali na posição, né, da cabeça dela, um pouco mais levantada assim. A ideia era ser bem sutil mesmo e ser natural de acordo com, né, o enroscado ali do corpo dela. E aí, pensando em paletas de cor, eu comecei a pensar que eu queria esse céu meio nublado, bem cinza, muito mais pra vibe do céu ali do navio, porque como eu queria fazer um arco-íris, a ideia era que tivesse, né, uma certa tempestade ao longe, mas a gente sabe que quando tá chuviscando é que aparece o arco-íris, né, que é quando aparece um raio, né, um raio cruza aí essas gotículas de água, tanto na nuvem carregada quanto no chuvisco. Então essa coisa de chuva e sol ao mesmo tempo traz o arco-íris, e é por isso que eu queria botar a paisagem nublada ali no fundo. Ainda naquela coisa de exagerar um pouco nos tons e dar uma regulada, jogar os roxos que a gente achou que estava faltando, que é uma característica muito própria do meu trabalho, que eu estava me segurando para usar, eu comecei a explorar um tronco de árvore mais arroxeado, né, com uma leve contaminação de roxo para a parte de sombra. Eu achei bem bacana. E não tinha muita certeza o que eu ia fazer com a cobra. Eu pensei em fazer ela no início, ela em arco-íris, mas achei que ia ficar muito fora da realidade. E aí depois, quando eu decidi usar o arco-íris mais sutilmente no fundo, a Luma me sugeriu fazer uma cobra albina, porque é uma coisa muito diferente, tem uma vibe mais mística, né? E também tem uma neutralidade que eu achei interessante ali, né? Já que a cobra normalmente é uma austeridade também, a cobra normalmente era associada a algo mais peçonhento e tal, né? E a minha ideia era ela ser meio que uma entidade aqui. Comecei a explorar tons de cinza, puxando pro prateado. Passei um pouco do ponto do albino, porque eu comecei a curtir a ideia dela ser meio metálica, meio prateada, né? Então ela tá ainda meio albina, mas tem um brilho meio perolado, porque eu comecei a sentir a necessidade de compensar esses roxos, e eu achava que combinava muito com esses cinzas que eu tava fazendo, uns leves pontos de turquesa, que aí também associam ao próprio cenário do barco de novo. Então tem os cinzas das nuvens e também tem os turquesas que no barco tá no mar, e aqui na cobra tá como se fossem uns leves reflexos que ela tem no couro dela, que dá essa quase furta-cor, né, meio perolado assim. E aí depois, até conversando, mandando nos meus grupos com galera do rolê ocultista e tal, mandando o resultado dos estudos, eu ainda vim descobrir que a carta da cobra no sincretismo religioso, ela é associada ao orixá Oxumaré. Esse orixá, ele traz o arco-íris também como símbolo presente ali, né, no seu imagético e tudo mais. E aí eu achei muito foda, porque é uma associação direta aqui, né, uma extrapolação desses elementos que estão presentes aqui no próprio baralho e como que essas simbologias atravessam, né? Isso é só mais um exemplo entre vários. Então o arco-íris está presente aí, né, na carta da cobra, e sendo associado também ao Oxumaré. E que não por acaso o Oxumaré também está associado à sexualidade, né, essas questões. E então achei muito maneiro de ver que até no conceito tem a ver. Bom, galera, é isso. Esse vídeo foi extenso, eu tinha muita coisa para falar, eu saí metralhando, fui super carregado, porque foram vários estudos, né? Então, embora nenhuma arte esteja finalizada, eu explorei muita coisa e eu desenvolvi já um conjunto, uma identidade, e eu tava amarradão pra falar, e eu não tenho uma forma mais fácil de falar sem explicar carta por carta e quais foram os meus raciocínios para criar esse coletivo, esse conjunto da obra ali, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, porque além de falar do meu processo criativo, acabou sendo uma aulinha sobre os conceitos, né, dessas primeiras cartas aí do baralho cigano, e eu vou voltar falando das próximas, vou mostrar passo a passo esse projeto sendo desenvolvido à medida que ele vai evoluindo, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, e se você tá chegando agora, se inscreve no canal, porque são 5 vídeos por semana, é bastante coisa, mas não esquece de marcar no sininho ali pra você receber todas as notificações, não ficar por fora de nada, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu!